Saudações a todos. Estou mais uma vez com um tema aqui da Palavra de Deus para fazer a aplicação dele. Estou hoje com um versículo que se encontra no livro de Números. É o quarto livro do Antigo Testamento, fica no Pentateuco ali, conforme é conhecido. E este livro de Números aqui tem um versículo que fala sobre Balaão, sobre as profecias ali que Balaque recebeu através de Balaão. E aqui no capítulo 23 e versículo 19 está escrito bem assim: Deus não mente como o homem, nem se arrepende como os humanos. Poderá ele dizer e não cumprir? Prometerá alguma coisa que depois não cumpra? Então esse texto da palavra de Deus, já me foi feito várias perguntas em determinadas ocasiões acerca desse texto. Porque na palavra de Deus, ali no livro de Gênesis, ali no capítulo 6, fala que Deus ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Ali fala que Deus se arrependeu. E aqui diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E nesse ponto há quem diga que existe contradição na palavra de Deus. Mas eu sempre procuro entender e interpretar cada texto ao nível do seu contexto. Eu procuro sempre ler a palavra de Deus e observar quando foi que ela veio, para quem que ela veio e quais foram ali então os tempos em que ela foi pronunciada. E enfim, tento da melhor forma possível, dentro de um contexto bíblico, interpretar a palavra do Senhor. E aqui eu pude analisar que nesse texto aqui, onde que Balaão traz aqui as mensagens para Balaque, ele está falando acerca de promessas de Deus. Aqui está falando especificamente daquilo que o Senhor promete, porque aqui ele está dizendo que Deus poderá ele dizer e não cumprir. Primeiro, ele não disse nunca, em nenhum lugar da Bíblia ele não havia dito que nunca ia se arrepender de fazer o ser humano. Ele não havia dito isso. Então, devido ao rumo em que as coisas tomaram, o coração de Deus ele se entristeceu de uma maneira muito grande, ao ponto de ele ter se arrependido realmente de ter feito o ser humano, tanto é que destruiu, com exceção, é claro, da família de Noé. Somente 8 almas, então, que foram salvas ali na arca de Noé, e as demais morreram todas. Então ali Deus ele se arrependeu verdadeiramente de ter feito o ser humano, porque o plano de Deus, o projeto de Deus, a vontade genuína de Deus era que o ser humano continuasse nas condições de adorador pelo qual ela foi feita. Porque o ser humano, Deus ele criou para ser um adorador. Ele criou o ser humano para viver em íntima comunhão com Ele. Ele criou os seres humanos para ser verdadeiramente servo de Deus, para adorar a Deus, e não para fazer conforme aquele povo da época ali estava fazendo. A Bíblia diz que ali os planos, a mente daquele povo, o plano daquele povo, todos era voltado para o mal, sempre para o mal. A maldade havia chegado a um nível extremo no coração do ser humano naquela época.
E Deus, ele não se agradou daquilo. Deus se entristeceu, conforme já disse, ao ponto de se arrepender de ter feito ser humano e destruiu. E aqui então, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus está falando exclusivamente acerca das promessas de Deus. Está falando acerca daquilo que Deus promete. E isso é evidente que quando Deus promete algo, Deus cumpre. Deus não é o homem para que fique mudando de opinião o tempo todo. Deus não é um ser igual aos seres humanos que mentem o tempo todo, ou em quase o tempo todo. Não todos também, porque há pessoas na face da terra, eu nunca generalizo quando vou fazer algumas afirmações, porque quando se generaliza corre o risco de errar e errar feio. Mas há uma grande proporção aí do povo, dos seres humanos, que preferem muito mais a mentira. E sem falar que estão mudando de opinião com muita facilidade. A Bíblia chega a dizer que as pessoas são levadas por todo o vento de doutrina. A Bíblia chega a dizer que os homens são inconstantes. Não firmam ali o seu pensamento, não firmam-se no caminho certo, que é o caminho de Deus, mas estão sempre oscilando, estão sempre mudando ali as suas veredas, mudando as suas opiniões. Mas então Deus, ele verdadeiramente, ele sempre cumpre com aquilo que promete. Se Deus utiliza seus vasos, eu costumo dizer que a maior profecia, as promessas de Deus estão na palavra do Senhor. Essa Bíblia Sagrada, eu costumo dizer que é uma lista de promessas. E quando lemos as promessas do Senhor, acende em nosso coração a esperança. Porque sabemos que tudo o que o Senhor promete, Ele cumpre. Aqui na palavra de Deus, quando Deus diz que protege a nossa vida, Ele protege. Há pessoas que dizem que estão sendo atingidos o tempo todo e que a proteção de Deus parece que não está a seu favor, porque estão sempre levando chibatadas, estão sempre sofrendo, às vezes na mão do adversário. Mas quando a Bíblia fala acerca de um anjo, por exemplo, o anjo da guarda, um anjo que está ao nosso redor, ele acampa ao nosso redor, ele não vem uma vez ou outra, ele acampa ao nosso redor e nos protege. Só que às vezes a pessoa lê só a parte A do versículo, ali só a parte que mais lhe interessa, e esquece de ler até o final dele para que possa ter uma conclusão certa. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, então ali já está explicando que o anjo do Senhor acampa ao redor só daqueles que reverenciam Deus, que aqueles que temem a Deus, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que verdadeiramente são reverentes às coisas de Deus, à palavra de Deus. Então não está dizendo que o anjo do Senhor acampa ao redor de todos. Ali está dizendo que acampa ao redor só daqueles que temem a Deus. E muitas vezes esquecemos de temer a Deus. Quando eu falo de temer a Deus, não é ter medo de Deus. É simplesmente reverenciar a Deus. É simplesmente obedecer a palavra de Deus. É simplesmente ter ali um amor genuíno e verdadeiro pela palavra de Deus e pelas coisas de Deus. Não é ter medo, ficar tremendo de medo assim de Deus, mas é reverenciá-lo realmente. Então a Bíblia, ela é fácil até de entender, mas só que tem que ser lida e procurar interpretar, não interpretar somente de forma que ela venha nos favorecer, mas procurar interpretar ela verdadeiramente como ela é. Porque muitas vezes eu costumo analisar que nós queremos enquadrar a palavra de Deus na nossa vida.
Mas não é assim, é o contrário disso. Nós temos que enquadrar a nossa vida na palavra de Deus, porque só assim vamos ter êxito. Toda vez que nós vamos ler a palavra de Deus, já vamos ler ela tentando achar alguma contradição, usando um termo aí, achar uma discrepância na palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos ler e, já que estamos nesse objetivo, vamos acabar encontrando alguma coisa que na nossa mente vai fazer algum sentido, e com isso vamos pensar então que a Bíblia está repleta de contradição. Mas não, eu particularmente, quando vou ler a Bíblia, eu procuro interpretar ela e procuro entender ela a nível do contexto. Não procuro tirar aí um versículo fora de contexto, porque senão vai acabar arrumando aí um pretexto para tentar dizer até mesmo que a Bíblia está cheia de contradição. Porque nós somos seres humanos e muitas vezes nós queremos puxar sempre a brasa para a nossa sardinha. Nós queremos puxar sempre para o nosso lado. É difícil de nós querer entender as coisas da forma que verdadeiramente o é. Mas nós muitas vezes queremos entender sempre a nossa maneira. Sempre queremos entender as coisas que favoreçam a nossa vida. E sabemos que nem sempre as coisas vão favorecer. Porque a Bíblia diz, ali na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ali diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Quando fala de espada de 2 gumes, é uma espada de 2 fios. E ela corta tanto para nos condenar, quanto para nos absorver. Mas depende então da maneira que nós nos encontramos. Depende de como é que nós estamos vivendo. E é por esse motivo que muitas vezes, quando a palavra de Deus nos corrige, nós não queremos aceitar. Muitas vezes a palavra de Deus ela nos orienta e nós distorcemos até mesmo aquela orientação para que venha favorecer o nosso entendimento e muitas vezes até favorecer a nossa vida, o nosso ego e enfim, para que nós nos sinta bem. Mas a palavra de Deus ela corta os dois lados, tanto para nos absorver quanto para nos condenar. Então temos que entender a palavra da forma que ela é, ainda que muitas vezes ela venha nos dar puxões de orelha. E por esse motivo é que muitas vezes nós já vamos com a nossa mente voltada para tentar achar alguma discrepância aqui na palavra de Deus. E é dessa forma que muitas vezes acabamos encontrando algo que venha fazer talvez algum sentido em nossa mente, para que nós entenda que achemos uma contradição na palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu sou até mesmo, vamos dizer assim, um puxa-saco de Deus. Já estou usando assim um termo bem chulo, mas é verdade. Porque eu tento sempre achar uma explicação para as afirmações que eu encontro na palavra de Deus. E sempre as minhas afirmações, elas vêm de uma forma bem legal, porque não vem contradizendo aí então a Bíblia toda, e sendo assim eu me sinto muitas vezes eu me sinto feliz por conseguir entender aí a palavra de Deus. É claro que ainda estou engatinhando, sou ainda praticamente uma criança no aprendizado aí da palavra de Deus, mas creio que cada dia mais vou conseguir obter aí uma clareza maior sobre as revelações da palavra de Deus. Muito obrigado e até a próxima.